Olá, amigos do Esporte a Motor. A festa pela primeira vitória de Charles Leclerc correndo em casa ainda não acabou e a Fórmula 1 já atravessou o Atlântico para a 9ª etapa da temporada, o GP do Canadá. Montreal é uma das cidades mais espetaculares do calendário da Fórmula 1. Para mim, ao lado de Melbourne, as duas que eu costumo aconselhar a quem me pede uma sugestão de um grande prêmio para assistir, pela corrida e pelo lugar. Então vamos lá, apertar os cintos e baixar a viseira, junto do Petronas Cintium com tecnologia Cooltech e do BRB, o Banco de Brasília, que abraçou o automobilismo. O GP do Canadá é um dos mais antigos do calendário fora da Europa. Agora, em 2024, ele chega à sua 53ª edição. Começou em 1967 na pista do Mosport Park, que fica em Toronto, com vitória de Jack Brabham. Nas 5 primeiras edições do GP, o Canadá promoveu um revezamento entre as pistas de Mosport e Mont-Tremblant. Esta já um pouco mais perto, a menos de 100 km de Montreal. De 1971 a 1977, a prova voltou para Mosport, mas no ano seguinte, Montreal ganhou a disputa, apresentando uma pista dentro de um parque situado na ilha de Notre Dame. Esta ilha, de 500 metros quadrados, ligada a Montreal através de 3 pontes, foi construída artificialmente sobre o Rio São Lourenço, especialmente para receber a Expo Mundial de 1967. E em 76 sediou competições, principalmente as de remo, durante os Jogos Olímpicos e também abrigou a Vila Olímpica, uma construção de arquitetura curiosa, hoje habitada com apartamentos normais e muito bonitos. Agora imaginem a alegria do público canadense quando a primeira edição da prova em Montreal foi vencida por um canadense. Aliás, a primeira vitória da carreira de Gilles Villeneuve, que acabou dando um nome ao circuito após a sua morte em 1982. Nesses anos todos, o GP do Canadá só não foi realizado em 4 oportunidades: 75, 87 e 2009 por razões diversas, e entre 20 e 21 pela pandemia. O Canadá, este país fantástico e de um povo extremamente gentil, é o 2º maior do mundo em extensão territorial, ficando atrás apenas da Rússia. Com toda essa área, a população não chega a 39 milhões de habitantes. A baixa densidade demográfica deve-se a regiões montanhosas e outras inabitáveis de tanto frio. Ao norte do Canadá está a Groenlândia e ao oeste o país faz fronteira com o Alasca. Um país com ampla diversidade cultural e geográfica, sua economia próspera e altamente desenvolvida é impulsionada por recursos naturais, pela indústria e setor de serviços. Vizinho dos Estados Unidos da América, o Canadá tem a mais longa fronteira terrestre do mundo. Mas de todos esses índices superlativos, o que mais orgulha o povo canadense é o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, que é de 0,929. Isso significa que ele é um dos países de melhor qualidade de vida no mundo. Mas o frio... O clima variado do Canadá, desde temperado ao sul até o Ártico ao norte, e seu relevo, que inclui montanhas rochosas e vastas florestas, contribuem para a sua riqueza ambiental. O clima em Montreal apresenta extremos sazonais, com invernos rigorosos e verões amenos. Em janeiro, as temperaturas podem variar entre 6 e 13 graus negativos, com predominância de neve, e já foram registrados alguns extremos, como 40 graus negativos, por exemplo. Por outro lado, o verão traz temperaturas médias em torno de 24 graus Celsius, mas isso não com frequência. Mesmo nas cidades de clima mais ameno, como é o caso de Montreal, a população costuma viver no que se pode chamar de piso térreo, em períodos menos frios, e no subsolo, quando o frio pega para valer.
Escolas, supermercados, padarias, bares, comércio em geral, todos têm andares na superfície e nas profundezas das linhas de metrô. Quem quiser pode viver a metade mais gelada do ano sem pôr a cara para fora. La Vie Subterrânea, como é chamada, é de fato uma cidade subterrânea complexa criada em 1962. O Canadá é governado com uma monarquia constitucional e uma democracia parlamentarista. O país, já falamos aqui em anos anteriores, possui como línguas oficiais o inglês e o francês. Um francês falado com um sotaque aberto que os próprios franceses nem sempre entendem. A história do Canadá remonta aos primeiros povos indígenas e à chegada dos europeus no final do século XV, com colonização britânica e francesa. O processo de independência política teve início em 1867, culminando na promulgação da Carta Canadense de Direitos e Liberdades em 1982, fazendo parte da Constituição do país. Com o passar do tempo, o país se consolidou como uma das principais nações do mundo, mantendo uma diversidade populacional e cultural significativa. A geografia do Canadá inclui uma vasta rede hidrográfica com lagos e rios abundantes e um relevo que varia de montanhas a planícies. Com suas riquezas naturais, diversidade cultural e sistema político estável, continua a se destacar como uma das principais nações do mundo, mantendo um padrão elevado de qualidade de vida para a sua população e um papel significativo na economia global. A definição mais perfeita é um país espetacular. E Montreal segue a regra. Sempre foi uma das minhas cidades preferidas em minhas viagens com a Fórmula 1. No curso de sua história, a cidade foi temporariamente ocupada pelos Estados Unidos durante a Guerra da Independência em 1776, um evento histórico que ressalta a interessante mistura de influências culturais e linguísticas. Com uma população de mais de 1.300.000 habitantes, Montreal é um centro cosmopolita onde a comunicação é bilíngue o tempo todo. A maioria dos residentes fala fluentemente inglês e francês, com predominância do francês, falado em quase 70% dos lares da região de Montreal. Michael Schumacher e Lewis Hamilton são os maiores vencedores do GP do Canadá. Cada um venceu 7 vezes em Montreal. Hamilton, inclusive, conquistou a primeira das suas 103 vitórias no circuito Gilles Villeneuve. Entre os brasileiros, Nelson Piquet foi quem mais venceu no Canadá. Foram 3 vitórias, incluindo a sua última na Fórmula 1 pela Benetton em 1991, quando Nigel Mansell abandonava a corrida tranquilamente e na última volta, depois de ter percorrido o hairpin tão devagar para saudar as arquibancadas, o motor apagou e o inglês não conseguiu ligar o carro novamente. Ayrton Senna venceu 2 vezes no Canadá e Emerson Fittipaldi tem uma vitória em 74 ainda na pista de Mosport com a McLaren. O circuito hoje tem 4.361 metros e nesse ano vem totalmente recapeado e com novas zebras. Por ser uma pista que exige pouco dos pneus em termos de energia lateral, a escolha de compostos é a mesma dos últimos 2 GPs, C3, C4 e C5. E olha, pode ser que estes jogos sequer sejam usados, porque a previsão do tempo aponta altas chances de chuva durante todo o final de semana na ilha de Notre Dame. E olha, quando chove por lá, é frio também. Um dos destaques desta pista é o famoso Muro dos Campeões, na entrada da reta, logo depois da última chicane. Ele carrega este apelido desde o GP de 1999, quando Damon Hill, Michael Schumacher e Jacques Villeneuve bateram na mesma curva. A bandeira vermelha no acidente da primeira volta em Mônaco proporcionou que os pilotos adiantassem suas estratégias e trocassem de pneu enquanto a corrida estava parada. Por isso, o GP acabou sendo uma procissão, praticamente uma procissão. Tanto que, pela primeira vez na história, a ordem dos 10 primeiros colocados no grid não foi alterada no resultado final da corrida.
o que não quer dizer, no entanto, que a corrida no Principado tenha sido fraca. Primeiro, pela grande festa da vitória de Charles Leclerc em casa e que levou até o príncipe Albert a entrar na comemoração do champanhe no pódio. Depois, por outros assuntos polêmicos, como o acidente entre Sérgio Pérez e Kevin Magnussen na primeira volta, levando junto Nico Hülkenberg. E o péssimo clima dentro da Alpine se agravou mais um pouco após a batida de Esteban Ocon em Pierre Gasly. O chefe da Alpine, Bruno Famin, ficou extremamente irritado e falou que Ocon sofreria consequências. Dias depois, o francês postou uma publicação em suas redes sociais, assumindo a culpa pelo acidente, se desculpando com a equipe e agradecendo as mensagens de apoio. Ocon escapou de uma possível suspensão na corrida seguinte, que é a deste fim de semana, mas não escapou da degola. Ele se viu obrigado a tornar pública uma decisão tomada antes mesmo dos acontecimentos em Mônaco. O contrato dele não será renovado para 2025. Dentro da pista, a grande evolução de McLaren e Ferrari, que deixam no ar a interrogação se a Red Bull pode vir a ser desafiada. Por outro lado, a vaga mais cobiçada do grid tornou-se indisponível pelo menos até o final de 2026. Nesta semana, a Red Bull anunciou a renovação do contrato de Sérgio Pérez para mais 2 temporadas. É mais uma porta que se fecha e uma peça que se encaixa no quebra-cabeças do grid da Fórmula 1 para os próximos 2 anos. Com o 6º lugar em Mônaco, Max Verstappen viu sua vantagem na liderança cair de 48 para 31 pontos. O holandês tem 169 contra 138 de Leclerc. Lando Norris é o novo 3º colocado com 113, seguido de Carlos Sainz, que soma 108. A batida de Sérgio Pérez na largada de Mônaco fez o mexicano cair do 3º para o 5º lugar na tabela com 107 pontos. Oscar Piastri é o 6º com 71, 17 a mais que George Russell. Lewis Hamilton é o 8º colocado com 42, Fernando Alonso o 9º com 33 e Yuki Tsunoda fecha a tabela dos 10 primeiros com 19. Antes do GP de Mônaco, a Red Bull tinha 56 pontos de vantagem sobre a Ferrari no campeonato de construtores. Agora essa diferença caiu para apenas 24 pontos, uma liderança de fato ameaçada. A McLaren se estabelece em 3º na pontuação com 184, enquanto a Mercedes-AMG Petronas soma 96 e a Aston Martin segue com 44. A Racing Bull soma 24 na 6ª posição e a Haas continua em 7º com 7. Alexander Albon marcou os 2 primeiros pontos da Williams na temporada e a equipe agora está em 8º lugar. A Alpine, que apesar do acidente entre seus pilotos, proporcionou o primeiro ponto de Pierre Gasly em 2024, ocupa agora o penúltimo lugar entre os construtores com 2 pontos. E resta somente a Sauber ainda sem pontuar no campeonato. O Band Esportes transmite os treinos livres ao vivo na sexta-feira às 2h30 e também às 6 da tarde. E a terceira sessão no sábado às 1h30 da tarde, sempre no ar 10 minutos antes. Também no sábado, a Band transmite a classificação às 5 da tarde, com meia hora de informações desde as 4h30. E no domingo estaremos ao vivo a partir das 2 horas, com todas as informações da nossa equipe, direto de Montreal, 1 hora antes da largada, que acontece às 3. Os bastidores seguem quentes no paddock e a torcida é para saber se realmente Ferrari e McLaren serão capazes de fazer frente à Red Bull de Max Verstappen. Deixe a sua aposta aqui nos comentários. Verstappen volta a vencer? A Ferrari embala uma sequência ou a McLaren emplaca mais uma vitória? Por aqui eu vou ficando, mais uma vez agradecendo muito pela sua audiência, e se ainda não estiver inscrito no canal, é só clicar no botão aqui embaixo e seguir todo o conteúdo que produzimos aqui no nosso canal Automotor. Um grande abraço a todos e até o final de semana. Tchau!